Parte Comunicação, especialista em marketing cervejeiro, e Escola Mineira de Sommelieria apresentam Labier Hopcast. Labier Hopcast. Labier Hopcast. Fala, família cervejeira, Gleicinho Silveira por aqui e bora para mais um episódio do podcast que mistura no mesmo fone os sons e sabores do rock and roll, da stout, do afrobeat com uma brown ale, do carimbó com uma double IPA e do death metal melódico, né, puxando ali pra uma Catarina Sour pra gente fazer harmonização por contraste. Entre tantos outros estilos de música e cerveja que circulam aqui pelo Labier Hopcast, criando quase uma versão do famoso drink capetão. Quem nunca bebeu um capetão na vida? Nos podcasts cervejeiros desse Brasil. Nesse clima de fuzuê de emoções, vamos então para o nosso último episódio de 2022, na tentativa de aprendermos juntos sobre harmonização, como harmonizar todas essas influências, ideias, sons, cervejas, comidinhas, e harmonizando comigo. Na bancada de hoje, ela, rainha das águas, rainha de tudo, rainha dos hidroméis, a retornante Gabilando, química cervejeira. E aí, minha filha, tudo bem com você? Alô, alô! Voltei! Por favor, não falemos de capetão, porque esses drinks dão muita dor de cabeça. Vamos seguir, né? Só uma cervejinha tranquila hoje. Mas quem nunca, né, Gabs? Quem nunca? Pois é, aqui chama capeta, não sabia que era capetão ali pra cima. No Rio é mais forte. É mais forte, tá bom? Então eu imagino que a ressaca também seja mais forte. Mas enfim, obrigada novamente por estar me recebendo aqui do teu lado da bancada e bora para mais um episódio de peso. Totalmente, cara. E hoje essa bancada aqui tá hiper forte, com a presença de profissionais incríveis que têm a cerveja no peito, repletas de histórias sensacionais e com muito, mas muito mesmo conhecimento para compartilhar com a gente, com todos nós, vocês que estão ouvindo. Então, pega o seu bloquinho ou abre o seu bloquinho aí no computador, que hoje é dia de aula por aqui, né não, Gabs? É isso mesmo. Hoje nós estamos recebendo duas mestres cervejeiras, Thalita Machado e Rose Sá, para falar não somente sobre suas trajetórias profissionais incríveis no universo da produção cervejeira, mas também para brindar a todos com um passeio pelo mundo fantástico da harmonização. Fica com a gente até o final, que nós vamos viajar juntos em busca de entender mais sobre a construção do terceiro sabor, o tão falado terceiro sabor, deixando inclusive algumas dicas práticas e infalíveis para vocês harmonizarem lindamente suas cervejas com os rangos de Natal, de Réveillon, de férias, de Carnaval, por que não? Oi, capetão de novo. Não, sem o capetão. Sejam muito bem-vindas ao Labier Hopcast, Thalita e Rose. Bom, oi gente! Nossa, eu tô muito empolgada por estar aqui no Hopcast com vocês. Aceitei de cara o convite, achei super legal a gente poder passar esse momento de final de ano falando um pouco mais sobre o quanto é delicioso você harmonizar uma bebida com uma comida e você conseguir aproveitar ao máximo os dos dois. Então eu espero conseguir falar um pouco de mim, conseguir falar um pouco de cerveja, de música também, porque eu gosto bastante. E vamos lá, né? Oi gente, boa noite. Muito feliz de estar aqui. Falou que é para falar de cerveja, falou que é para contar histórias sobre cerveja, contar história, a minha relação com a cerveja. Eu tô dentro. Muito feliz de estar aqui pra gente bater esse papinho que com certeza vai ser bacana. Total, cara. Então, Thalita e Rose, muito obrigado, primeiramente, por disponibilizar o tempo de vocês aí, nesse momento, pra gente falar desse líquido sagrado de Ninkasi, que a gente, pelo qual a gente é tão apaixonado, né? E tem tudo a ver com música, tem tudo a ver com harmonização, né? A gente tenta defender nesse podcast aqui harmonizações que vão além das tradicionais e flertam aí com a cultura, com o cinema, com a música, e vamos nessa. Mas antes de estourar as nossas cervejas, nossas champanhas lupuladas, não posso deixar de agradecer a todos os apoiadores do Labier Hopcast cadastrados na nossa campanha de financiamento coletivo lá no site apoia.se/Labier Hopcast, incluindo vocês três, Gabi, Thalita e Rose, maravilhosos. Muito obrigado a vocês todos por acreditarem nesse trabalho. Estamos completando hoje um ano de campanha com mais de 80 pessoas cadastradas, vibrando para que esse programa dê certo, chegue a muito mais pessoas. Obrigado demais. E agora sim, vamos estourar as nossas cervejas, senão
eu vou queimar a largada aqui e já vou chorar de cara. Não é não, Gabi? Vamos lá, então. Meninas, o que vocês estão bebendo aí? Eu aqui, pensando em comemoração, tô com uma Guarnieri, que é uma edição especial de 10 anos da cervejaria, e é uma cachorro velheiro, só que numa versão de Hazy IPA, e era uma collab com a Dude Brewing, que é aqui da minha cidade. A Guarnieri também é da cidade do lado, então estou bem regional, numa clássica, mas numa roupagem nova. E vocês, vão beber o que por aí? Eu por aqui hoje, considerando que estamos aí no início da semana, tenho treino amanhã, tenho que viajar essa madrugada, tô numa Bud Zero aqui, geladíssima. Bom também. Eu já peguei uma Hefeweizen, que é da Prússia, que é inclusive do kit que chegou aqui, que eu fiquei super ansiosa para tomar. Falei, já vou usar pro Hopcast. E porque eu também tava doida para tentar uma combinação de um certo bolo que tinha aqui em casa. Daí eu falei assim, vai ter que ser uma Hefeweizen, não vai ter como fugir. Então ela tá bem aqui, refrescante, só esperando abrir. Total, ó, tô indo aqui para fechar. Então, vou fechar essa mesa aqui agora com um pedido muito bonito, de um estilo que tem circulado cada vez menos, assim, mas então até nessa pegada que a Prússia resolveu trazer uma receita de Brown Ale, em parceria com o Alexandre Bridge, do Dr. Breja, né? A cerveja tá muito legal, já provei ela várias vezes e é um bom momento pra gente brindar, já que a gente tá nas proximidades aqui do Natal. Acho que é uma boa cerveja para lembrar essas coisas terrosas e natalinas, assim, de Natal. Eu acho que a cerveja é incrível e vou abrir com vocês aqui em 3, 2, 1. Vamos contar e instalar as nossas cervejas juntos, então? Bora lá, então. 3, 2, 1, Foi. Vai! Moleque, que maravilha. Take your time. Faça o seu serviço. Eu sou a Amanda, da Prússia Beer, e vim te dizer que se você tá afim de experimentar cervejas de outros cantos do país, como as que a gente faz aqui no interior de Minas, a hora é agora, pois estamos com frete grátis para várias regiões do Brasil. É só acessar o site loja.prussiabeer.com.br. Até logo! Nossa, que delícia, cara. Cara, a gente estava aqui no pré-papo, aqui nas preparações. Thalita mostrou o bolo. Eu não sei qual o sabor ainda, ela vai falar mais. Tenho certeza que combinaria muito com essa Brown Ale aqui agora. Nossa Senhora. Brown é tudo de bom, né? Escola inglesa é tudo de bom. Acho que falaremos um pouco sobre isso daqui a pouco. Vamos nessa então, né, cara? Então, depois desse brinde maravilhoso, saúde a todas vocês. Cheers! Cheers! E cheers, né? Depois desse brinde maravilhoso, fechando mais um ano, uma palavra, e apenas uma palavra vem à cabeça. Memórias. A gastronomia é tão potente nesse sentido, no disparo das memórias, que basta um gole, um cheiro e até mesmo uma lembrança para sermos literalmente catapultados para um recorte temporal que nos marcou. E esse podcast ele é meio maluco meio, começa umas perguntas totalmente estranhas como essa. E recordando da trajetória de vocês, o que vocês resgataram agora da história cervejeira de vocês nesse brinde, nesse gole, e o que vocês recordam ou refletem em tantos goles por aí? O que vem à cabeça toda vez que vocês abrem uma cerveja e brindam, né? Para mim, cada vez que eu abro uma cerveja, eu acabo sendo levada a uma experiência cervejeira bacana ou algo da minha vida com relação à cerveja. Abrindo essa cerveja hoje e lembrando do nosso papo aqui, eu lembrei muito do meu batismo cervejeiro, quando eu passei para fazer o curso de mestre cervejeiro fora do Brasil, que era um batismo com fermento, e me veio isso à cabeça agora. Como assim? Conta mais sobre isso. Como que é
é esse batismo de fermento? Tu entra numa tina em fermentação, te jogam um starter na cabeça. Uma coisa bem bacana, assim, que era uma das celebrações, né? Que era um processo seletivo para fazer o mestre cervejeiro fora do Brasil. Quando saiu o resultado que eu tinha passado, era aquela questão do fermento, né? Como se o fermento simbolizasse aquele novo ciclo que estava se iniciando, e aí tinha um fermento ali caindo na cabeça e sendo jogado na cabeça. Era muito bacana. E sair com essa sensação em 2008. 2008, exatamente, final de 2008. Eu acho que começou uma nova história ali. E eu sempre, quando eu vou falar dessa conexão com o mestre cervejeiro, eu lembro desse batismo cervejeiro. Que foi aonde? Que foi na cervejaria que eu estava em Cuiabá. A gente tinha um clube do lado da cervejaria, e esse batismo foi no clube ali do lado da cervejaria, onde a gente estava fazendo um churrasco de comemoração por eu ter passado no processo seletivo. Pô, fantástico, cara. Em falar em processo, né, Rose? Não poderia deixar de mandar um abraço. Eu falei que ia mandar um abraço para ele, para Edu Sena, nosso grande mestre, assim, do lado do gole, que foi por onde eu conheci a tua história mais a fundo, além de te acompanhar nas redes sociais, no Insta e tal, mas lá eu tive acesso a uma história da Rose que foi bem impactante, né? Nesse sentido de... Eu sou fã de carteirinha do Edu. Edu é maravilhoso. Abraço pro Edu aí também. Falamos que ia mandar beijo pra ele, estamos cumprindo a palavra. Beijo, Edu. Então, mas isso foi legal pra caramba, e eu quis trazer já de cara essa analogia do primeiro brinde, né? Do primeiro momento, que certamente isso daí leva a gente para essa trajetória, né? Como você lembrou do seu batismo com fermento, e você é da área do fermento, da fermentação, né? Isso ativa a todo momento, né? Deve ser uma coisa muito especial para você. Não, com certeza. E eu jamais imaginava que no futuro eu fosse ser especialista de fermentação, e o fermento permeou a minha vida aí por bons anos e continua aí nesses últimos anos permeando essa parte de cuidar da fermentação das cervejas. Eu sempre brinco que o fermento, ele, para trabalhar, é como se fosse a gente, assim, tem que estar sempre muito engajado e feliz para que a gente tenha uma boa fermentação. Pô, maravilhoso, cara. E você, Thalita, o que você lembrou agora nesse primeiro brinde aqui no Hopcast? Nossa, eu, assim, passo um filme na cabeça, né? E aí, ouvindo a Rose falar, toda vez que eu abro uma cerveja, eu lembro como que eu vim parar nesse mundo da cerveja. E eu lembro porque na época da faculdade, eram muitas opções, né? Eu formei em engenharia de alimentos, então você tinha vários nichos. E estado de Goiás sempre foi um nicho muito agropecuário. E eu olhava e falava, gente, eu preciso de alguma coisa diferente, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Eu sempre soube que eu queria fazer algo diferente de todo mundo. E aí eu inventei de apresentar um artigo científico com uma professora na Faculdade Federal de Santa Catarina. Peguei, arrumei um dinheirinho, fui de ônibus, tô lá. E aí nesse dia eu fui participar das palestras e tinha uma pessoa de uma cervejaria dando palestra. E eu olhei essa pessoa e falei assim, eu quero ser essa pessoa. Não me custe o que... Tipo assim, custe o que custar. E aí, na época, eu voltei tão empolgada que eu queria fazer portabilidade de faculdade. Falei, não, porque vai abrir uma vaga na cervejaria em Santa Catarina, eu vou dar um jeito e tal, não sei o que. E aí veio o banho de água fria, que eu, né, naquela época a gente não tem dinheiro, não tem como tomar as próprias decisões, a gente é estudante. E eu descobri que a cervejaria em Anápolis aqui estava com vaga para estágio. E aí eu tracei um objetivo de entrar nessa vaga. E eu falei, olha, é o que eu vi, assim, eu não me via fazendo outra coisa. Então, toda vez que eu pego uma cerveja, eu lembro de como que isso me despertou os olhos, assim. E eu não consigo ficar longe desse mundo mais. É algo que não tem volta. Pô, total, cara. Eu sempre me posiciono de maneira muito aberta a cada gole. Porque, inclusive, teve alguns episódios para trás, alguém tava falando alguma coisa... O paladar, a gente vai chegar nesse momento aqui desse papo. Nunca mais eu vou conseguir beber cerveja tal, o paladar não retrocede. E eu achei aquilo curioso, esse comentário curioso, porque cada lembrança
com cada cerveja, ela é muito particular e ela vai mudando ao longo do tempo, né? Como você hoje bebeu uma cerveja que é dita mainstream ou muito popular e você lembra de um momento que você, gente, eu já fui esse chatinho, né? Já fui esse esse crítico. E isso muda, isso é muito transitório, assim. E vocês vêm de companhias, de atuações em grandes marcas, né? Defendendo grandes marcas e tal. E acredito que isso seja uma pergunta recorrente ou um questionamento recorrente dentro do universo cervejeiro que flerta muito com esse, entre aspas, elitismo e tal. Observando e bebendo cervejas populares e tal, vocês ressignificaram e ressignificam esses goles também? Eu ressignifico super e acredito muito que eu acho que o gole, dependendo do momento que você tá, vai ter momentos que você vai estar em um estilo de cerveja para o churrasco que você está participando. Vai ter momentos que você vai estar no estilo de cerveja que você quer fazer um jantar com alguém que você ama. Enfim, e cada momento e cada estilo de cerveja que eu vejo no mercado ou que a gente mesmo na companhia lança, eu faço questão de degustar e pensando assim, nossa, quando eu entrei no mundo cervejeiro, que eu entrei lá em 2001, 21 anos atrás, eu ia para a gôndola do supermercado e eu via 3, 4 marcas. E hoje, toda vez que eu vou no supermercado, eu vejo muitos rótulos e perco horas olhando rótulos, lendo lançamentos quando uma cervejaria ou uma micro cervejaria lança. Então, eu acho que a conexão hoje de cada gole nossa, eu tô tomando agora uma Bud Zero aqui, como a gente evoluiu em produção de cerveja zero, por exemplo. Né? Então, eu acho que cada gole, cada estilo que a gente toma, a gente ressignifica e vê o quanto quanto o mercado cervejeiro tem evoluído cada mais, entregando melhor flavor, entregando melhor aroma, entregando o melhor match dos ingredientes, sabe? E antes eu tomava cerveja sem compromisso, pensando assim, não, eu tô no churrasco da faculdade, eu estou no barzinho da faculdade, e hoje cada gole pra mim é total match. De entender o que aquele produto tá entregando, o que aquele líquido tá entregando. Bonito demais o que você falou. Thalita, você vai na mesma linha? Eu vou na mesma linha, sim. E o mais engraçado é que quando você tá ali, você começa a consumir o produto e você não entende muito, e depois você começa a entender mais sobre estilos, mais das escolas, você fica assim, maravilhado com a quantidade de estilos e rótulos, você quer provar tudo. Mas quando vai passando o tempo, você acaba, assim, dando valor também nas populares, porque não é algo fácil de se manter, de você conseguir manter um padrão de qualidade, de perfil de cerveja. E é algo que casa muito com vários momentos, né? Então, assim, às vezes as pessoas me perguntavam assim, Thalita, qual que é a cerveja que você mais gosta, qual que você mais toma, qual que você indica? E eu sempre falo assim, não tem como eu indicar uma cerveja, né? Não tem como falar que é a melhor. Eu acabo eu falo, olha, o meu gosto pessoal, eu tenho essa e essa na minha geladeira. E acaba que a gente tem vários rótulos, mas acaba que aquela que você pega na geladeira é uma popular, né? É o que você vê aí disponível. E assim, hoje, igual a Rose falou, a qualidade assim de várias marcas, você ter isso disponível no mercado, você ter a opção de tomar vários rótulos com nível de qualidade bom, isso facilita muito na hora de você escolher, né? Porque aí sim você pode passear pelos estilos, pela vibe que você tá naquele momento, sabendo que você vai escolher um rótulo bom. Antes você ficava meio na dúvida, né? Se aquilo estava dentro da qualidade ou não, há muitos anos atrás, né? A gente vem evoluindo muito e eu acho que as cervejarias são pioneiras nessa parte de evolução, inovação, e traz bastante novidade. Massa, é o famoso se joga e vê se mudou. Gabi, chega junto. É muito interessante isso que vocês estão trazendo, principalmente sobre a qualidade e
E como esse é um podcast que junta várias experiências e vários paralelos, eu sempre gosto de fazer os paralelos com gosto musical. E aí, junto com o que o Gleison estava falando, né? A gente, provavelmente, vocês devem ter passado, e eu e o Gleison certamente passamos pelaquela fase do beer chato, né? De, eu não consumo mais isso, eu não quero mais tomar aquilo, aquela lá, aquela famosa marca, não, nunca mais, Eca, que horror. E também isso passou pela música, né, Gleison? Eu escutava tal estilo, tal, o Certamente. outro era péssimo. E aí agora, não sei se é a idade, se é a experiência, se é o repertório musical e também a biblioteca sensorial que a gente vai ampliando. Né? Então aí a gente fica meio que, não, por que eu não vou experimentar tal cerveja? Por que eu não vou voltar a tomar e ver se em 10 anos ela não mudou né? Por que eu vou deixar de aproveitar um churrasco com alguém? Por que eu vou deixar de aproveitar um churrasco com tal cerveja e com um pagodão rolando, mesmo não gostando, né? Então é interessante ver como os goles vão abrindo outras experiências e também outras nuances da vida. Então, é muito legal toda essa trajetória e ouvir vocês falando, principalmente com relação à participação em cervejarias tão grandes, né? E esses caminhos, escolhas e interesses que permearam a carreira de vocês até aqui. E nesse movimento mais recente na caminhada de vocês, o tema harmonização me parece que veio bem forte. Como é que se desenvolveu e se profissionalizou esse interesse de vocês, virando, inclusive, mais uma área de atuação? E aí acho que entrar um pouco mais para a Rose nesse sentido, porque é minha colega de profissão, é química como eu. Como que tu vê a química nessa parte da harmonização, não só na produção de cervejas, né, mas na harmonização? E também a pergunta de milhões para as duas, que vamos colocar depois dessa conversa, é como harmonizar bem uma cerveja? Enquanto uma responde, a outra já pensa aí nessa pergunta. Se tem uma dica infalível para isso. Eu sempre brinco e falo que eu comecei a me interessar por harmonização porque eu achava que ser da área técnica, a gente focava muito em produzir cerveja, em fazer cerveja para fazer a felicidade das pessoas, para fazer com que as pessoas se confraternizassem, mas eu não tinha o glamour de poder fazer matches com a cerveja que eu produzia. E aí surgiu a ideia de começar, sim, levar para a harmonização. Eu e a Thalita, nos papos de corredoras, a gente muito focada na área técnica, e aí um dia, numa corrida, a gente combinou de por que não poder levar a harmonização e conhecimento cervejeiro junto para as pessoas. E daí surgiu a ideia da gente começar a fazer lives de harmonização com 30 minutos máximo, para que fosse bem leve, para que as pessoas pegassem coisas simples para poder harmonizar em casa. E aí aquele pezinho na química que terminei minha faculdade em 2002, mas que a gente tem aquele pé na química, eu sou técnica em química também, de poder fazer esse match entre aromas e sabores e falar assim, poxa, harmonizar é difícil? Não, peraí, se eu pegar o amargor do lúpulo e tentar um match com o dulçor de um prato, isso equilibra. Então vamos, o amargor da torra com o dulçor de um prato equilibra. Se eu pegar o amargor do lúpulo com um prato apimentado, isso vai acentuar a picância. E foram todas essas nuances que os matches entre alimento e bebida pôde oferecer, que me encantou. E aí a gente começou junto, aí eu e a Thalita, a poder também falar um pouco mais disso para as pessoas, dizer que harmonizar, a gente harmoniza sem saber, é o café com leite que a gente toma de manhã, é o arroz com feijão, são várias
coisas que no dia a dia, até a roupa que a gente coloca, seja a parte superior com a parte inferior, da gente querer harmonizar, né? Então, na vida a gente já harmoniza, os relacionamentos, enfim. Maravilhoso. Eita, Litinha. Como harmonizar, então? É muito do que a Rose falou. A harmonização, ela não é... você tem, sim, umas diretrizes técnicas que tem a ver com o equilíbrio de sabores e aromas, mas a harmonização, ela vai mais além. É muito mais da vivência, né? É muito mais da sua memória sensorial em relação a tudo que você vive, aos cheiros que te lembram alguma coisa, ao tipo de alimentação que você tem no dia a dia, aos lugares que você frequenta. E aí, com isso, você vai criando uma memória sensorial que te facilita, quando você toma uma bebida ou come uma comida, conseguir assimilar, né, a combinação dos dois. Então, acaba que, igual você falou, indiretamente a gente já vem harmonizando isso ao longo do dia, né? Poucas coisas que a gente vai fazendo. E com a cerveja não é diferente. A ideia é mostrar que para fazer isso com bebidas, com cerveja, pode ser algo bem simples, apesar de parecer muito sofisticado e ter como ser sofisticado, é algo simples, né? E aí, no nosso caso, quando a gente vai montar os pratos, a gente tenta pelo menos seguir algumas diretrizes, né, para poder realmente ter uma linha de raciocínio, mas não só isso, também a gente precisa saber o que gosto que tem, né? Aquele rótulo, aquele estilo, a composição dos ingredientes, não só da cerveja, mas como também do prato. Então a gente basicamente utiliza muito da semelhança, né, de compostos semelhantes entre o prato e a bebida, a complementação também, o prato complementar ou a bebida complementar, o contraste, igual a Rose falou, né, um amargor com dulçor, e até mesmo o cultural, né? A gente está falando aqui de música, de cultura, então tem vários momentos culturais que a escola mesmo cervejeira traz, que fazem parte da harmonização e que não necessariamente seguem uma linha de raciocínio lógica dos guias de harmonização, né? Então, assim, resumindo, como acertar bem na harmonização são esses caminhos. Eu acho que é um ponto bem legal da gente comentar que o gosto pessoal influencia muito na harmonização. A Thalita comentou as 4 diretrizes que podem direcionar a gente. Eu vou abrir a geladeira e vou olhar. Eu tenho uma cerveja aqui que ela é uma IPA. O que eu posso fazer, dar match, que eu tenho aqui de alimento e pode dar um match com essa IPA. Então, isso direciona para você não errar de primeira, né? Mas óbvio que o checar na sua boca e no seu nariz se realmente esse match funcionou para você, eu acho que é extremamente importante. Então, pode ser que, para mim, uma das harmonizações que eu mais amo é torta de limão com Witbier. E tem gente que não curte e não vê essa possibilidade de harmonizar uma sobremesa com uma cerveja. E é um match delicioso, é algo que pode acontecer, né? Então, pode ser que o gosto pessoal não leve a uma conclusão de que esse match é o perfeito, e para mim é o melhor do mundo, entendeu? Eu acho legal vocês estarem trazendo isso, porque é muito um papo que já permeia os beer geeks, ou, né, os beer chatos, ou simplesmente os apreciadores de cerveja artesanal. É isso, né, de fazer essas combinações, pensando numa harmonização mais científica ou não. E aí eu tava me lembrando agora de um episódio que passou um Globo Repórter da vida, que o cara tava falando das cervejas, das Rauch Beers lá na Alemanha, e aí ele, assim, super surpreso, falando, nossa, e nós vamos harmonizar a cerveja com chocolate. E aí, pra gente é algo muito comum, mas eu penso que pro público, no geral, isso ainda não chegou. E aí que eu penso que é interessante vocês, trabalhando nas grandes cervejarias, ter acesso a esse público e poder trabalhar com eles também, né, a desenvolver esse assunto com eles. E a Thalita falou uma coisa muito interessante, que tem essas diretrizes, tem essa ciência por detrás da harmonização, mas ao mesmo tempo tem toda essa bagagem cultural, né?
e como isso influencia a gente estar num local, num ambiente agradável, com uma música que a gente gosta, como isso muda a experiência como um todo e às vezes uma harmonização que não estava tão bem perfeitinha parece que fica muito mais agradável, né? Esse recorte que a gente fez, vocês têm muita experiência na área de produção de cerveja, né? E isso com certeza traz o que vocês já falaram sobre a aproximação com a área técnica, essa coisa técnica. E foi uma das coisas que, né, que me afastou da harmonização. Eu sentia muito medo da harmonização, de não saber harmonizar, sabe? Na hora de não escolher bem, porque é uma escolha. Às vezes você não testou aquele prato direito, ou você não tem muita habilidade ou tempo para estar na cozinha, e você só tem aquele momento e arriscar nesse sentido, né? E então eu não sabia, eu ficava com muito pé atrás disso, cara, qual é o certo? E na real existem as diretrizes, mas o certo é o que cai bem na tua boca mesmo, cara. E também tem muita coisa puxando pro lado da música, fazendo esse paralelo cultural. Tem muita coisa que tá perfeito ali, bem afinado, os melhores instrumentos, a iluminação perfeita, só que, porra, a música não emociona, a música é mecânica demais. A gente tem vários exemplos disso, principalmente no heavy metal. E às vezes uma voz de violão, com violão inclusive mal afinado, uma voz não tão afinada, te emociona muito mais. Eu acho que a gente tá falando, na real, começamos assim esse podcast falando sobre memórias, lembranças, sobre emoção, né, cara? Se a harmonização ela não te emocionar, é claro que você não vai precisar chorar. Uma tilápia com uma Ah, não, mas se chorar é bom também. Nossa, imagina aquela combinação que te faz chorar. Nossa. Pô, cara, é pior. Nossa, Total. essa daí. Espero um dia conseguir fazer uma combinação dessa. Então, aí. vocês já choraram com alguma combinação no sentido figurado? Olha, às vezes a combinação de cerveja com outras coisas faz chorar, mas comida eu acho que não. Qual que foi, então, aproveitando esse gancho, qual foi a melhor harmonização para vocês até hoje? Aproveitando o gancho da choradeira. Pra mim, é Witbier com torta de limão, mas uma boa torta de limão, uma torta de limão bem feita. Pra mim, é a melhor harmonização. E Lef com queijo brie damasco. São as duas harmonizações, assim. Eu sou muito apaixonada por doce, então com certeza tem doce nos meus melhores matches. Bom demais. E pra ti, Thalita, qual que foi a... Bom, pra mim, assim, harmonização com pudim eu fico maravilhada, porque é a minha sobremesa preferida. E com a Double, assim, pra mim é o match perfeito. Parece que quando você toma a Double e come um pudim, parece que ela te abraça por dentro e fala assim, tá tudo bem? Tá tudo ok. Sabe? Parece que você... Sabe quando você chega... Como se tivesse um urso de pelúcia gigante na sua cama te esperando, só pra você abraçar? É uma Double com pudim. Que demais! Ai, que delícia! Mas tem outro tipo de harmonização que já me fez chorar muito. Por exemplo, assim, cerveja com Pearl Jam é choro na certa. Né? Tipo, né? Você toma uma IPA escutando um Foo Fighters, você pode ter certeza que o choro vem. Então, assim, a minha experiência com o choro foi mais cerveja e música, não tanto cerveja e comida. Comida é mais, assim, algo afetivo, mais aconchegante. Tem um negócio que a Thalita comentou, e em um desses papos cervejeiros, teve uma pessoa que estava participando, ele disse o seguinte, que dali ele descobriu que harmonizar a cerveja com o alimento era a melhor coisa do mundo, e que ele ia sair procurando quais estilos de cerveja seriam os melhores match com o prato que ele gostava, que era arroz carreteiro. Nossa, e aí que massa, ele falou assim, Rose, quais estilos que eu já posso procurar? Esse é o prato que eu mais gosto, que é arroz carreteiro. E quais estilos que você recomenda para que eu já comece testando e ter vários estilos de opção, né? Então, a Thalita pode partir aí já para o pudim e escolher quais os estilos que vai bem com o pudim.
Deixa eu só fazer um comentário do outro lado Por também, favor. né? Do lado de quando a gente não acerta. Aí é de chorar de raiva, de tristeza. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Não, eu acho super válido, porque assim, pra tirar um pouco, igual o Gleison falou, né? Tirar um pouco esse medo da pessoa tentar. É algo simples, você pode tentar, você pode acertar, você pode errar. Assim, não todos os rótulos que tem aquele estilo vão ter o mesmo sabor. Não são todas as pessoas que vão gostar daquele estilo. E acaba que quando você faz menus de harmonização que você tem que abranger mais pessoas, acaba que você vai no consenso coletivo, né? Algo ali que você sabe que não vai assustar tanto, que não vai ter uma comida tão exótica que às vezes, né, a pessoa não goste, ou um estilo tão exótico que a pessoa não goste. Então você vai ali no basicão, um exemplo de cada escola. Mas teve um menu que eu fiz que uma pessoa em específico não gostou de nada, de nenhuma das cervejas. De nenhum prato, ela não comeu nada. Tipo assim, era um pastelzinho de camarão, a pessoa falou, eu não como camarão, não gosto de camarão. Era uma... Nossa, assim, sabe? Era sobremesa, a pessoa, eu não como sobremesa, eu não gosto de cerveja ácida, eu não gosto de cerveja escura, eu não gosto... E aí, essa pessoa não gostou de absolutamente nada. E sim, foi a primeira vez que eu fiz uma turma que eu vi uma pessoa não gostando de nada. E aí eu pensei assim, poxa, Thalita, tá aí uma oportunidade. E aí o que eu comecei a fazer? Quando eu fecho turma hoje, eu prefiro fechar turmas menores e aí eu faço uma proposta de menu personalizado. E aí assim, eu penso assim, porque aconteceu de às vezes você tá num local e a pessoa é vegetariana e aí você faz uma proposta com rosbife. Tá, a pessoa não vai participar da experiência, ela vai se sentir tipo assim, nossa, não vou conseguir harmonizar. Então eu comecei a fazer, aí hoje eu consigo saber, tem uma pessoa que tem alguma preferência de estilo ou preferência alimentar, tem alguma pessoa que tem restrição, principalmente com esses pontos assim, né? Pratos veganos, pratos vegetarianos, ou pessoas que têm alergias, né? Porque às vezes a gente tem que, sei lá, monta um prato com castanha. Aí vai que num grupo de 10, 15 pessoas tem uma pessoa. Então, assim, através de uma experiência que as harmonizações ficaram legais, né? Igual o Gleice falou, pô, tava lindo, todo mundo gostando, mas aquela pessoa odiou absolutamente tudo. E eu falei assim, gente, essa pessoa ela não teve a experiência, ela vai embora odiando mais cerveja do que ela chegou. E aí eu me senti arrasada, eu falei, nossa, que horrível. E assim, e o quanto é bom você ter essa proximidade, assim, de realmente perguntar pra pessoa, cara, do que você gosta? Do que o seu grupo gosta? O que vocês querem ver? Vocês querem algo temático? Algo... Então, assim, eu acho que isso melhora um pouco a experiência, porque tem tudo a ver com a experiência, né? Se a experiência não for boa, não adianta, a harmonização tá 100%. A gente começou o papo aqui, a Thalita citando a cerveja da Prússia, e vocês receberam, a Thalita e a Rose, um kit da Prússia. A Prússia mandou para vocês algumas cervejas nessa brincadeira de tentar harmonizar, dar algumas sugestões para essa cerveja. Eu queria que vocês falassem um pouco das sugestões que vocês trouxeram e por que funcionaria essa combinação. Então, específico para o kit da Prússia, eu tava pensando assim, final de ano, férias, aquela correria de férias, né? Normalmente férias você não cozinha em casa, você pede alguma coisa, você tá na praia, você tá de férias, sei lá, numa cachoeira, né? Normalmente os climas de férias são assim. Então, pensei em algo bem fácil, simples de fazer. Então, por exemplo, com a Vaz eu sugeriria isca de peixe. Cara, isca de peixe, você tá ali, você tá na praia, você tá num clube, facinho de você pedir, com limãozinho, fica super bom. Sanduíche natural, às vezes você tá na correria, né, quer fazer um lanchinho, faz um sanduíche natural, leva a sua cervejinha, fica super bom. E omelete com mussarela e tomate, fica refrescante, eu acho que combina bem com uma Weissbier. Aí na opção de uma Red Alho, que no caso da Prússia, aí eu pensei em algo mais comida de boteco, né? De férias mesmo. Um espetinho de frango com bacon, que aqui em Goiás a gente chama de frambacon. Não sei se em Minas é a mesma coisa.
Frambacon, não. Frambacon, aqui é o frambacon. Aqui a gente não conjuga plural, né? Nada no plural e algumas coisas a gente come um pedaço da palavra, mas tá tudo certo. Bolinho de feijoada, né? Fui pro Rio, comi muito bolinho de feijoada, combinaria super com uma Red Ale. Pastelzinho, pastel de carne e queijo, uns chips de batata doce aí pra quem quer uma opção vegana, vegetariana. American IPA aqui. Coloquei vários petiscos que são bem gostosinhos, que eu gosto bastante. Torresminho, um torresminho de barriga então aí de Minas, ia ficar maravilhoso com a American IPA. Aqueles... na American IPA a gente já foi mais pra comida de boteco, né, Thalita? Anéis de cebola, né, aqueles anéis de cebola fritos, às vezes quer pedir aquelas porções de cebola frita. Pizza, né? Quem sabe você tá de férias, quer ir numa pizzaria, pedir uma pizza de pepperoni, combinaria super com uma American IPA. E não só isso, né? Férias, churrasco em casa. Principalmente, né, no sul, churrasco é refeição. Eu morei muito tempo no Paraná, eu sei como é que é. Então, assim, churrasco, uma American IPA eu super combinaria. Você não conseguiria tomar muita cerveja, mas eu combinaria, tá? E na opção da triple... Não subestime o mineiro. O mineiro escutou essa frase agora e fala, você não conhece, filho. Mas morei muito em Minas também. Eu tenho algumas... e aí no toma distraído da triple, aqui eu já pensei em algo assim, um camarãozinho alho óleo, aquela porçãozinha de camarão. Pede uma porçãozinha, quer fazer uma tábua de frios, quer chamar a galera pra fazer alguma coisa em casa, um queijo de cabra com geleia. Um mini cheeseburger, né? E aqui eu queria colocar uma sobremesa, né? Porque eu sou a pessoa da sobremesa, não consigo. E tá fazendo um lanche, quer fazer um lanche, tem um bolo com bolo de limão com cobertura, aquele bolo de laranja também combinaria super com uma triple. Essas foram umas opções que acho que é fácil de achar, tem super clima de férias, de comida de boteco de praia. Enfim, espero que alguém tente e goste e aprove. As pessoas estão babando agora nesse momento, elas estão secando a baba. Calma, voltando. Pode voltar ao podcast e anota, porque já tá pronto. Aí você vai tirar onda, gente. Agora, a triple com camarão me surpreendeu. Fiquei curioso. Fica bom, viu, Gleison? Já testei. E quando a gente foi discutir para fazer essa listinha, a gente pensou muito em pratos que... as pessoas conseguem, igual você comentou, nem todo mundo cozinha, mas coisas que as pessoas conseguem comprar de certa forma prontas, ou se a pessoa está de férias na praia, conseguir também ter isso em mão para poder fazer. O queijo de cabra aí foi o que a gente achou que seria mais difícil para, talvez não tão prático para o queijo de cabra com geleia, mas o resto tá bem fácil para encontrar e fazer. Maravilhoso. E qualquer coisa substitui esse queijo de cabra, de repente um mussarela de búfala, será? Não Sim. Conheço o perfil. Talvez, eu acho que precisa... É que pra triple a gente pensou em muito mais complexidade, né? Até pra não acabar a cerveja tomando conta do prato e ela aparecer mais, né? Certo. E aí, até pegando o gancho de quando a gente fala da complexidade aí da triple que você comentou, mesmo a gente, independente das regras ali, para direcionar a gente, o mais importante na harmonização é a gente sempre buscar o equilíbrio, né? Ou seja, um prato leve com uma cerveja leve, ou uma cerveja que não seja tão complexa. Se eu tenho um prato mais complexo, a minha cerveja pede uma complexidade também. Ou seja, eu preciso ter o equilíbrio da bebida e do alimento. Não tem que aparecer, não tem que só sobressair a cerveja ou só sobressair o prato. Isso me lembrou bem quando você comenta aí em relação, de repente, um queijo, uma mussarela de búfala, que ela aparece menos, com uma triple, pode acontecer da triple sobressair e a gente não vê a mussarela sumir, entendeu? Não, certamente, precisar de uma geleinha mais potente, sei lá. Um queijo mais gorduroso. Ele tá começando a viajar já. Aqui entraria um queijo mais gorduroso. E o mais engraçado assim, quando você pensa nos estilos, acaba que você meio que... Você sabe mais ou menos o aroma, o sabor daquele estilo, mas
você não sabe exatamente como que o gosto, né? Então, por exemplo, você conseguir pegar a essência, né, daquele estilo de uma escola que tem uma cultura de harmonizar aquele estilo com uma certa comida e trazer para a cultura do seu país, é algo que realmente tem que fazer o teste. Então, assim, testem o quanto for preciso, testa com uma, testa com a outra, pega a sugestão de um estilo, por exemplo, o mini cheeseburger tá como opção da Triple, mas também funcionaria com a American IPA. Então, essa brincadeira de, às vezes, pegar uma sugestão de um estilo e testar com outro, vale também, porque aí você vê como que isso se comporta também, com a mudança, principalmente do tempero que vai ser utilizado, né? Às vezes, a gente dá uma sugestão, mas é o tempero que aquele lugar utiliza, vamos supor, algo regional, né? O coentro é muito utilizado na região. Então, pode ser que aquele tempero combinaria com outra cerveja. Talvez, em vez de ser uma Weiss, seria uma Witch, entendeu? Uhum. Então, essa brincadeira é muito importante, porque você vai conseguindo fazer memórias, memória sensorial, e aí cada vez mais vai ficar mais fácil de você conseguir fazer uma harmonização de última hora, fazer em casa, chamar uma galera e tal, que é bem legal. A gente tá falando o negócio da mussarela de boi, eu pensei que não, realmente é uma coisa mais leve, mais tranquila, seria apagada pela Triple. Aí eu pensei no tipo, sabe, essas geleias de cebola caramelizada hiper condimentadas. Legal. Na verdade, então, pois ela é um a mais ali nessa mussarela, mas ela é tão presente que ela passa a ser a principal, né, cara? Isso é muito louco, pensando no coentro e alguns outros temperos, né? Tem gente que senta a mão no alho e eu sou um deles. O próprio tempero, ele vai começar a falar mais do que o prato principal, do que o vetor principal ali, né? Isso é interessante demais. Eu sempre brinco que quando a gente vai fazer harmonização tem que ter pesto, por exemplo, tem que ter muito cuidado. A quantidade de pesto que você coloca no prato, que dependendo da harmonização que você quer como proposta, você vai harmonizar a cerveja com pesto. Com pesto e não com prato. Ai, falando em pesto, eu lembrei uma das minhas harmonizações de chorar. Belgian Strong Ale com uma massa ao pesto. Gente, testem. Ô, Gleicinho, e falando em testar, eu acho que aqui a gente vai ter que deixar uma tarefinha, uma proposta para o pessoal de casa fazer a mesma coisa que a gente fez o ano passado, que é muito legal. Mesmo que as pessoas não possam estar presencialmente juntas, pode fazer um encontro virtual e usando as mesmas bebidas e testando várias combinações. A gente fez isso ano passado com hidromel, lembra? Cada um na sua casa com 4 hidroméis, a gente fez uma confraria virtual e a gente foi testando ao vivo cada um ingrediente. Aí, um tinha um queijo tal, outro tinha um queijo mais leve, esse combinou, esse não combinou. E foi uma coisa muito interessante. Eu acho que dá para deixar de dica pro pessoal que está nos escutando também fazer isso, né? Para perder esse medo das harmonizações aí. Estamos falando dessa confraria desse ano, a gente está gravando aqui antes da gente realizar a nossa confraria desse ano. E o episódio está saindo depois de ter realizado. Então, dessas lacunas temporais, desses vórtices do podcast, de gravação de podcast. E para esse ano, 2022, a gente resolveu pegar cerveja. Vamos fazer uma confraria de cerveja. E a curadora dessa confra está aqui, Gabi Lando, escolheu as cervejas. E, Gabi, então eu queria que você falasse como é que foi a escolha das cervejas, por que as cervejas que você escolheu foram as cervejas que você escolheu, e fala um pouquinho dessa parte de curadoria da confra, que depois a gente vai entrar na parte de harmonização feita por Thalita e Rose. Novamente fiquei responsável pela festa da firma.
Novamente curadora. A tradicional compra. A tradicional pelo segundo ano. Ué, tem que começar por algum lugar, né? Então, exatamente, hoje é tradicional. Voltamos às origens do nome desse podcast, então estamos agora trazendo cerveja, já que o ano passado foi uma novidade, né, fazer de hidromel, e foi muito legal, como a gente estava conversando aqui. E para esse ano, pensando nas cervejas, eu estava querendo falar um pouco sobre a história da cerveja junto. Então, para isso, eu escolhi um rótulo para cada escola cervejeira. Então, para quem não conhece, a gente basicamente tem 4 escolas cervejeiras, que são nações cervejeiras, né, com bastante tradição. Então, foi escolhido uma representante para a escola alemã, uma para a escola belga, escola norte-americana e escola inglesa. Aí, então, durante a confraria, para quem faz parte desse grupo de apoiadores e vai poder participar, eu vou contar um pouquinho da história por detrás de cada um dos estilos. Claro que cada escola engloba muitos outros estilos, mas aí eu peguei talvez o símbolo máximo de cada uma delas, né? Então, para o pessoal saber e depois as meninas falarem sobre as harmonizações, para a escola alemã foi uma Weissbier, uma cerveja de trigo. Para a escola belga, uma Strong Golden Ale. Para a americana, uma American IPA. E para a inglesa, então, a gente ficou com uma London Porter. Podia ser uma Stout ou algum outro tipo de Porter, mas aí, então, escolhemos uma Porter para fechar com o cafezinho da noite. E as meninas fizeram uma sugestão, assim, de uma carta gigantesca, que é incrível o trabalho que essas meninas tiveram para a nossa festa da firma. Então, Rose e Thalita, como é que foi esse processo de escolha? Vocês, vendo esses rótulos que eu escolhi, como é que vocês pensaram nas comidinhas? Primeiro, Gabi, você não poderia ter feito escolhas melhores do que esses ícones para cada escola. Franciscana para a escola alemã, assim, foi a primeira, e pensando nos outros rótulos, eu e a Thalita, a gente teve muito approach de pensar, é fácil para fazer, é fácil para encontrar, é fácil para comprar, né? Então a gente está trazendo primeiro opções mais simples, mas também tem uma listinha que você pode usar nas festas de final de ano, né? E depois a gente vai deixar lá para a galera da Confra também isso. Franciscaner, nós fomos com um mix de salsichas alemã, né? Ou queijo brie damasco, que vai muito bem aí com a Weissbier. A gente tem um equilíbrio perfeito, seja no mix de salsichas, quanto no queijo brie com damasco aí, para quem gosta mais do docinho com queijo mais cremoso. Mas a gente pode ter opções aí com a Franciscaner, salada de batata, brusqueta de tomate, queijo e cogumelos. Eu lembrei do cogumelo agora, o Gleice falou agorinha. Bolo de laranja, vai bem com uma Weissbier. Queijo brie com a geleia de damasco e não com damasco. Então a gente tem a opção da geleia e do damasco mesmo. E uma mussarelazinha, aí poderia ser até a mussarela de búfala que o Gleice comentou, com ervas e azeite, aí iria bem. Saladas, peixes, frutos do mar. Ou seja, uma Weissbier. Eu brinco que quem quer iniciar no mundo cervejeiro, Weissbier é uma boa cerveja de entrada, e se harmonizar com um desses itens que a gente comentou, perfeito. Aí pro Natal, Rose, pro Weissbier, salada de repolho com frango, salada de batata, salpicão, são algumas possibilidades aí nas festas de final de ano. A segunda, que é a Duvel, que é essa Belgian Strong Golden Ale, assim, escola belga, é a minha escola preferida, pensando na complexidade e criatividade que a escola traz. A gente pode ir desde salmão defumado até um queijo com azeite e ervas, também vai bem aqui. Aqui o pesto é bem-vindo, tá? O pesto que a gente comentou aqui não vai roubar a cena pela complexidade da cerveja também. Ricota defumada, e aí ricota defumada, testem. Às vezes a gente tem alguns
alguns preconceitos com ricota. Não, ricota não tem gosto de nada. Vocês ainda não provaram ricota defumada. Testem aí nesse match Duvel com ricota defumada, que vai bem também. E se a ricota defumada estiver com presunto de Parma, mais perfeito ainda. E por último, bolinho de bacalhau e comida mexicana. Ou seja, nesses 8,5% de álcool, sensorialzinho de mel, né? Um pouquinho de honey, hop aí puxando muito mais pro lúpulo floral, com finalzinho seco. Todos esses pratos que a gente comentou aqui, ele vai bem com essa cerveja. Fiquem tranquilos que a listinha vai estar aí depois, a gente vai deixar isso no post aí do episódio. E dando continuidade, então, para as últimas 2 cervejas. Então, a American IPA, as sugestões também foram nessa linha de raciocínio que a Rose falou. Aqui a gente colocou, assim, pensando em comida de final de ano, cupim assado no forno, acho que combinaria super. Se você for montar uma tábua de frios, queijos mais gordurosos, né, um gorgonzola, um salaminho, a panceta, o torresmo, parmesão, costela e barbecue, né, principalmente carnes mais defumadas, sabores mais defumados vão combinar bastante. Pastel de calabresa, um quibe com molho apimentado também combinaria bastante. E qual foi o rótulo escolhido para IPA? A Brooklyn. A Brooklyn. E o Style IPA. A Style IPA da Brooklyn. E para London Porter, aqui eu sugeri basicamente sobremesas, porque eu falei assim, gente, tem que ter sobremesa em alguma desses estilos. Eu já estou preparadíssima para essa parte. Conte assim, pessoal, pensando na sobremesa de final de ano, o chocotone tem que estar aqui, né? Ou o panetone com uma calda de chocolate que seja ao leite, que seja meio amargo, acho que fica super. Sobremesas com doce de leite, né? Imagina só uma rabanada recheada com doce de leite, quanto isso aqui ficaria bom. Um pudim de leite condensado, churros, mousse de chocolate, vocês puderem imaginar. De sobremesa, a gente focou bastante aqui em doce. Então são essas as opções, acho que tem tudo a ver com o final de ano, ou não, né, também. Dá para testar muita coisa. E é isso, acho que a harmonização tem a ver com isso também, sobre estar feliz degustando aquilo que você se propõe a degustar, né? Independente das técnicas e tal. Mas as dicas foram valiosas, voltem os minutos desse episódio, anotem aí, porque com certeza você vai te acompanhar ao longo do ano. E, Gabi, você montou esse kit, né, no Empório da Cerveja, né? Então, fala aí um pouquinho. Tenho que agradecer bastante a Paloma Del Papa, do Empório da Cerveja, a Delivery, que nos auxiliou também nessa parte de montar um kit, né, para os apoiadores. Então, a gente tinha um link próprio na loja, a gente estava com um cupom de desconto, viu só? Se você não é apoiador, tá perdendo essas barbadas também. Então, seja apoiador, depois o Gleison vai falar mais. Mas a gente fez, então, a compra pelo Empório da Cerveja, chegou rapidinho, as 4 cervejas. E para falar um pouco mais, então a gente chama o quadro Fala na Lata com a própria Paloma. Parte Comunicação, especialista em marketing cervejeiro, apresenta o Fala na Lata. Fala pessoal, tudo bem? Sou Paloma Del Papa, sommelier de cervejas. Primeiramente, aí quero agradecer ao Gleison e ao Danilo pelo espaço, né? É uma honra para mim estar aqui mais uma vez dividindo com vocês. E quero deixar também um convite para vocês conhecerem o nosso portfólio no site do Empório da Cerveja, que é www.emporiodacerveja.com.br, que foi de onde a gente escolheu aí com muito carinho esses rótulos utilizados nas harmonizações. Tá bom? Muito obrigada! Então vamos entrar no nosso quadro Segunda Dose, que é o nosso quadro de harmonização musical. E a gente viu aqui, né? Harmonizar breja e rango para vocês é moleza. E agora eu quero ver harmonizar cerveja e música, breja music. Queria que vocês harmonizassem uma música ou um álbum com uma cerveja ou um estilo de cerveja e dizer por que essas coisas combinam, porque vai ser espetacular, porque
vai chorar, não vai? Igual o Thalitinha com o Pearl Jam. Queria que vocês trouxessem, então, harmonizações e falassem um pouquinho também desse lado da harmonização cultural, né? Estude cerveja com a Escola Mineira de Sommelieria. As suas segundas-feiras nunca mais serão as mesmas. Bom, enfim, eu amo música, passei por vários estilos musicais, eu sempre vivi muitos estilos musicais, então assim, e eu tenho uma referência para cada escola, inclusive, de vários momentos, assim, que foram muito marcantes para mim, e que eu sugeriria, sim, uma cerveja. Olha. Aí, então, assim, eu vou começar com a britânica, porque, né, assim, o berço do heavy metal... A nossa confraria virtual, ela vai seguir no musical. Isso que é convidada, já tô preparando hein? A playlist. Ô, louco! Mas o símbolo do heavy metal não poderia deixar de falar. Anos 50, anos 60. Cara, poderia nomear várias bandas aqui que são referências pra mim. Pink Floyd, Black Sabbath, Iron Maiden, que é a minha banda preferida. Mas eu vou fugir do comum, do que seria, que qualquer pessoa ouviria no meu carro. Mas eu sugeriria uma música aqui do The Smiths, que pra mim foi muito marcante na época que eu morei fora do Brasil. Eu escutava muito The Smiths, era algo que me confortava bastante. There's a Light That Never Goes Out, pra mim a música perfeita. Falou demais, cara. E eu harmonizaria... Agora tem que chorar. Quero Mas ver a eu harmonizaria com a tradicional Pale Ale inglesa. Porque acho que tem tudo a ver com pub, com a época dos anos 60. Então, assim, é a sugestão que eu faria. Take Me Home Tonight. Eu vou muito mais... Eu sou uma pessoa super simples, eu acho que a cerveja, além de trazer felicidade e ser a minha vida há 21 anos trabalhando com cerveja, tem uma música do grupo Revelação que chama Tá Escrito. É uma das músicas que eu gosto pra caramba, porque ela fala muito sobre semear coisas boas, sobre você colher muito o que você semeia pras pessoas, ou os encontros, né? Aos encontros da vida. E eu acho que American Lager é um estilo extremamente democrático e que é um match perfeito com essa música, porque tá muito voltado a samba. Eu e meu marido, nós somos apaixonados eu sou apaixonado por samba e moda de viola. São os dois estilos de músicas que a gente mais gosta, e ele também, na verdade a gente tá junto, começou pelo nosso estilo musical, e pra mim American Lager com essa música Tá Escrito do grupo Revelação é o match perfeito. If a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a 10-ton truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Take me out tonight. Take me anywhere. A chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender. Se colhe o bem que plantar. É Deus quem aponta a estrela. Palma da mão. Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Pega essa cabeça. Muita calma nessa hora. Manda essa tristeza embora. Quem cultiva a semente não... Mas como eu abri a conta, eu vou fechar a conta, vou passar a régua. E eu queria que as meninas deixassem indicações de onde comer e onde beber na cidade delas.
ou então, sim, em algum outro lugar que elas foram recentemente, né? E também mais um pedido, meninas, falem quem que vocês acham que deveriam estar aqui conversando com o Danilo e com o Gleison nos próximos episódios. Bom, vamos lá. O meu bar preferido aqui em São José dos Campos, que é a cidade que eu moro, é o Bar do Coronel. E existe um prato, assim, que é bem famoso lá, que chama barra de cereal, que nada mais é do que um torresmo, uma panceta, e com uma American Lager, vai, pra mim, assim, é perfeito. É exatamente o que a gente comentou. E o Gleison trouxe um ponto bem bacana, que eu acho que é a gente estar aberto para um dia tomar uma American Lager e no outro dia estar tomando uma triple. Eu acho que é exatamente ter a cabeça aberta pra gente poder estar se deliciando de todos os momentos, né, gente? A vida é assim. Agora eu entendi vocês correndo como vocês correm. É pra ir comer barra de cereal. Ah, tá bom. Faz sentido agora. Um abraço ao Bar do Coronel. Eu sempre gosto eu gosto muito de andar a pé aqui, né? Assim, além de correr, claro. Mas eu sempre vou num bar aqui perto de casa que chama Brauhaus, que eu não conhecia até então. Qual cidade você tá mesmo, Thalita? Goiânia. Goiânia. Chama Brauhaus. Que eu comecei a frequentar tem pouco tempo, mas que eu gostei muito da ideia, assim. É um bar com cervejas que tem uma gama de taps muito boas, assim, de cervejas que eles mesmos fazem e de outras cervejarias artesanais aqui. Mas eles têm uma pegada muito Russian Beer, sabe? Com pratos muito também para esse lado de Russian food, essas coisas. Então acho que do que eu comi, do que eu bebi lá, nossa, dá para passar uma experiência muito boa. E só para explicar pra galera o que é esse conceito de Russian food. Só pra você dar uma traduzida no termo. Tá, desculpa. Não, é comida russa. Tipo assim, a pegada de cerveja russa e bar com comidas na mesma ideia. É comida de boteco normal, né? Mas com essa pegada. Então tem muito bolinho, fritura. Então dá pra combinar bastante. Eles têm uma carta de cervejas bem legal. Carta de chopp. Bacana demais. E quem deveria estar aqui também rachando essa conta com a gente? A minha indicação, com certeza, é a Tamires Cirilo, porque eu comecei a cozinhar na pandemia. Só que eu sabia cozinhar zero. Mas ela traz a gastronomia de uma forma leve. Imagina esse match da gastronomia da Tamires e a experiência dela com a cerveja. Só tem a seguir esse papo nosso aqui. Não, mas aí a gente vai ficar com fome demais, porque a Tamires só, né, apresenta aqueles pratos, aquelas receitas, meu Deus do céu, se a gente tá com fome agora, Tamires, eu não vou estar aqui apresentando junto, tá, Gleison? Não. Eu vou super na ideia da Rose, concordo plenamente. Bonito, anotado está. Gabi, apresentará comigo então esse episódio de novo para sofrermos juntos. Ai, meu Deus. Toda essa vontade de comer esses pratos deliciosos. Eu vou ter que fazer um lanchinho antes. Incrível. Gente, a gente tá indo pro after aqui, fechando esse podcast, esse episódio maravilhoso e altamente saboroso. Que quem deu play, cara, antes do almoço, acho que já parou de ouvir. Porque, cara, a pessoa não aguenta. Não aguenta, vai ter que voltar a ouvir depois. Mas se você tá com a gente até o final, a gente agradece demais. Tente fazer essas harmonizações. O bom do episódio gravado, você pode voltar a escutar os trechos com calma. Tem esse negócio dessa velocidade que muda, que eu sou completamente contra esse negócio. Mas tem pra baixo também, então escuta em 0.5 ali, né, Gabilando? Oi? Tudo bem? A vida, como diz Casimiro, a vida é 1x, tá? A vida é em 1x. Tá bom. O e-mail não distorce a voz, tá bacana ainda. Cara, não façam isso, tá bom? É que chegando no final desse bate-papo, queria que vocês deixassem as considerações finais de vocês. Um abraço aí, a experiência de ter gravado esse programa, redes sociais também. Enfim, chega junto aí, Thalitinha, Rose e Gabi. Gente, primeiro, obrigada por ter escutado a gente até o momento.
E harmonização, eu quero que vocês saiam daqui com a cabeça de que a harmonização não é para ser difícil, a harmonização é algo que é para ser leve, não é para ser estresse para montar um prato harmonizado. É abrir a geladeira, ver o que você tem e seguir as diretrizes, levando muito em consideração o teu gosto pessoal. E mais um ponto importante, a harmonização não é para ser caro, né? Óbvio que, não quero fazer um jantar harmonizado para impressionar alguém. Aí a gente já tá mudando um pouco a ideia, mas é a intenção. Mas a harmonização no dia a dia, lembre-se que desde o momento que vocês coloquem a cafeteira para funcionar e estão tomando leite com café, já estão harmonizando e já estão começando o dia harmonizando. É isso. Leve e aproveite. Bom demais. E as pessoas te encontram onde na internet? Muito bom. E para me encontrarem, se quiserem mais dicas de harmonização, porque as harmonizações que eu faço no dia a dia, eu faço questão de compartilhar nas minhas redes, @milhas.cervejeiras. Bom, vou fazer o encerramento só agradecendo, né, a oportunidade de poder falar um pouco mais sobre esse assunto aqui no Hopcast. E é basicamente o que a Rose falou, é algo que é simples, dá pra fazer em casa, dá pra fazer de forma barata, dá pra fazer com aquela cervejinha do dia a dia que você mais gosta. Não precisa comprar um estilo super diferentão pra poder fazer. E se quiser mais dicas, eu também no Instagram coloco todas as dicas de harmonização e dou outras dicas também, além de cerveja, acaba que a gente mostra um pouco de tudo. Mas @Thalita com TH Barnabé Machado, tá? Só seguir lá no Instagram. Gabs? Já que vocês ficam me chamando de Rainha das Águas, eu vou ter que dizer, durante, né, essas harmonizações, bebam água, é importante também. Né? Então, não esqueçam de se hidratar, olha bom, né, como é que tá, Isso. A gente nem partiu para 2 dígitos ainda. Que tristeza. Se hidratem nesse calor que tá chegando, nesse Brasilzão. E, novamente, agradecer o Gleison por ter me convidado para acompanhar ele nessa bancada de hoje. E, principalmente, obrigada, Danilo, por deixar a sua vaga para mim, mais uma vez. E todo mundo pode me encontrar no Química_cervejeira. E um bom final de ano para todo mundo. Espero encontrar vocês no ano que vem. E é isso aí. Você encontra essa mulher também nos livros da editora Crater. Só procurar aí nos créditos. E, gente, falando do Danilão, o Danilão trouxe uma mensagem de final de ano pra vocês. Ele não conseguiu estar presente com a gente nesse último episódio, mas vem um ho-ho-ho de Danilão. Chega junto. Fala, família cervejeira. Danilo Soares aqui. Passando para agradecer a todos vocês, né, que fazem parte aí do grupo de apoiadores. Vocês são mais que apoiadores, são amigos, são família. Então, essa conexão que a gente tem criado juntos é incrível. Muito obrigado mesmo pelo carinho e pelos momentos que a gente viveu aí nesse ano. Né? Desejo um Feliz Natal para todo mundo. Um 2023 muito abençoado. Ano que vem tem muita coisa para acontecer, muitas surpresas, algumas mudanças. Mas tenho certeza de que novas portas se abrirão não só para a Labier, mas para todos vocês que fazem parte desse grupo incrível. Um beijo, fiquem na paz de Cristo. Valeu! Então esse foi Danilo Soares, o dono da voz mais orgástica dessa podosfera, meu parceiro aqui, e também faço deles as minhas palavras. Agradeço a todos vocês que chegaram não só ao final desse episódio, mas ao final desse ano com a gente, né? Estamos indo para quase 3 anos de podcast. O podcast começou na pandemia e a gente aprendeu a fazer na marra, a harmonizar na marra. E fica um abraço e um beijo para todos vocês. Vocês encontram a gente em @labieroficial e vocês podem apoiar esse projeto em apoia.se/labierhopcast e dar sugestões de pauta, dar sugestões de tema. E tá com a gente aqui em vários momentos maravilhosos. Tivemos aqui um café da manhã cervejeiro com a presença de Nanda Alfig, diretamente de São Paulo. Várias cervejarias participantes. Tomamos um café incrível da manhã, repleto de cerveja, e que me lembrou também desse rolê que eu vi aí da Thalita participando de um podcast incrível também,
falando sobre cerveja no café da manhã, gente. Isso é possível se a gente aprender a harmonizar direitinho, se organizar direitinho, todo mundo bebe. Então dá pra fazer um brunch legal, com uma cerveja legal, um café da manhã espetacular, e assim até o final do dia, bebendo uma aguinha no meio do caminho. Enfim, desejo a vocês um excelente 2023, excelente Natal, Ano Novo, um carnaval incrível, né? Que é o carnaval que a gente tá precisando e vai ser maravilhoso. Então, como diz Revelação, erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Nos vemos em breve. Um beijo pra vocês. E como diz Nadalfic, tradicionalmente, salva, por favor. Salva, por favor. Beijo pra vocês. É pra que isso daí? Isso aqui a gente tá gravando pro YouTube. Já manda uma mensagem pra galera aí, ó. Natalina. Valeu, Natalina. Valeu, Natalina. Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Labier Hopcast é um oferecimento Prússia Beer, conectando pessoas através do diálogo e da cerveja.